Muito boa noite a todos. Vamos hoje, dia 11 de fevereiro de 2021, viajar no tempo até o século XX para continuarmos a falar do cinema e tínhamos ficado na última live, ou no último live, a tratar as iniciativas de Manuel Maria da Costa Veiga, que foi considerado o segundo caçador de imagens português e o primeiro que, em Lisboa, manejou uma máquina de filmar. Então, Costa Veiga iria iniciar a sua atividade no setor da exibição fílmica, tendo impulsionado de forma permanente as sessões de animação cinematográfica em Portugal. Eu estou a ler um texto que estou a extrair daquele livro que os meus caros amigos já conhecem, que é o Portugal no primeiro quartel do século XX e, portanto, é o cinema em Portugal que estamos a tratar e vou continuar com a personalidade do Costa Veiga. Com o apoio de 2 sócios e o investimento de um conhecido capitalista, construiu o Teatro Avenida e adquiriu um kinetoscópio Edison, em Londres, em outubro de 1896, tendo dado os seus primeiros espetáculos cinematográficos no Coliseu dos Recreios, em que publicitava o seu projetoscópio de Edison, diaporama e estereopticon. Portanto, estes nomes eram nomes completamente novos para o público que desconhecia qualquer espécie de cientifismo sobre o cinema. Para além dessas salas de espetáculo, abriu novos cinemas, como o Salão Avenida, o Éden Concerto e a Esplanada Luís Filipe, em Cascais, que foi o primeiro animatógrafo português ao ar livre. O seu primeiro filme, datado de 1899, Aspectos da Praia de Cascais, tratava de uma estada da família real nesse local de veraneio, podendo ver-se o rei Dom Carlos a tomar banho. Aquela reportagem cinematográfica cobriu ainda uma visita ao Sporting Clube. Costa Veiga foi o fundador da Portugal Filme, com sede em Algés, tendo durante o seu percurso profissional mantido permanente contacto com a organização americana Edison. Até 1908 decorreu um período que se pode designar de experimental, verificando-se, a partir dessa data, um novo incremento na produção da película. Novos cineastas continuaram a produzir filmes mudos, a preto e branco, como João Freire Correia, que, tendo um estúdio de fotografia, foi também operador de filmes. O seu sócio na fotografia da Rua da Palma, Manuel Cardoso, técnico fotográfico, juntou-se-lhe para fundar em 1909 a Portugália Filme, com o apoio financeiro do capitalista Dom Nuno Almada. João Correia tinha adquirido em França, onde se deslocou com aquele capitalista em 1904, um aparelho de filmar com o qual realizou dezenas de filmes de relevante importância a nível nacional, tendo também comprado um aparelho de projeção que pretendia instalar no Salão Ideal, situado no Loreto. Portanto, este é um outro cineasta, não é? Que produziu também filmes, tendo adquirido o seu aparelho de filmar em França. Foi com a sua nova máquina de filmar que realizou O Rapto de uma Atriz, o primeiro filme de entreixo ou de ficção português, que lhe foi encomendado por Luís Ruas, empresário do Teatro Príncipe Real, para introduzir o animatógrafo na revista O da Guarda, que se encontrava então em cena naquele teatro. A introdução do cinema dentro do espetáculo teatral, que já era praticada em França, arrebatou os maiores aplausos do público. Essa produção portuguesa, realizada em 1907,
foi custeada pelo casal de atores teatrais Amélia Pereira e Nascimento Fernandes, que tinham então constituído a empresa cinematográfica Portugal Filmes. Foi necessário reconstruir o Salão Ideal e adaptá-lo ao cinema. As obras ficaram concluídas em 1908 e o Salão Ideal tornou-se na primeira sala de cinema de Lisboa. Naquele mesmo ano, abriram as suas portas ao público lisboeta os cinemas Central, localizado no Palácio Foz, e o Chiado Terrace. A Portugália Filmes, especializada em filmes documentários, registou os mais importantes acontecimentos políticos dessa época, tendo apresentado diversos filmes no Salão Ideal. O primeiro intitulou-se Batalha de Flores no Campo Grande, em que aparecia a família real. Como obteve um enorme sucesso, várias cópias foram vendidas para países como o Brasil, a Espanha e a Inglaterra. João Correia decidiu apostar na realização de um grande filme de ficção que viria a ser o relato das aventuras do criminoso Diogo Alves, cuja alcunha era o Pancada. O filme baseava-se num folheto de cordel que tinha sido publicado em Lisboa sobre o famoso criminoso. As cenas de interior foram realizadas no ateliê da Rua do Bem Formoso e as de exterior em várias ruas e becos lisboetas, assim como no Aqueduto das Águas Livres. Em 1907, João Correia, operando a sua câmara Pathé, acompanhado por Manuel Barbosa, começou a dirigir as filmagens, enquanto o último também se responsabilizava pelos trabalhos de laboratório. Barbosa Júnior, vulto notável do Teatro Nacional como autor de revista, foi convidado para realizador. Contudo, a companhia de atores do Teatro Príncipe Real abandonou a certo momento as filmagens, tendo em seguida partido para o Brasil, onde tinham conseguido um aliciante contrato de trabalho. Em 1909, o filme, inacabado, tinha a duração de 8 minutos. Uma nova equipa iria trabalhar no novo estúdio da Portugália Filme, que foi instalado num edifício envidraçado, situado no Bom Sucesso, perto de Belém, num largo da Vila Correia, onde residia João Correia. Do outro lado da mesma rua ficou instalado o laboratório da empresa. O realizador, convidado por João Correia, foi desta vez o cineasta João Tavares, que fora assistente de Barbosa Júnior. Realizou as cenas dos quadros ou sequências do filme com muito rigor, repetindo-as sempre que necessário, até atingir a perfeição. 300 metros do filme Os Crimes de Diogo Alves seriam então exibidos em estreia no mês de abril de 1911, no Salão da Trindade, em 8 sessões diárias, pela empresa Nandim de Carvalho. Este filme mudo teve a duração de 23 minutos. A primeira versão deste filme foi concebida um ano depois de, nos Estados Unidos, ter surgido a primeira fita de ação The Great Train Robbery, cujo tema era a vida de um bandoleiro, tal como sucedeu na versão portuguesa. Tendo estreado em 1911, Os Crimes de Diogo Alves, de João Tavares, foi considerado o primeiro filme de ação e a primeira representação autónoma em filme. Mais tarde, o êxito retumbante de que essa estreia se revestiu repetir-se-ia com a exibição do mesmo filme no Paraíso de Lisboa, recinto de diversões Alfacinha, situado na Rua da Palma, que possuía, entre outras atrações, um rinque de patinagem. Foi precisamente nesse rinque de patinagem que se fizeram as primeiras tentativas de sincronismo entre som e imagem através do sistema Chronophone, concebido por Gaumont em 1908. O filme Os Crimes de Diogo Alves já era então sonorizado quando foi exibido no Paraíso de Lisboa, devido à persistência de João Correia, que através da dobragem da voz de conhecidos artistas portugueses a quem convidava para o efeito, com a ajuda de técnicos franceses que requisitara em França para manobrarem os fonógrafos que registavam as vozes, e do seu ajudante Maximiliano Abranches, conseguiu realizar a proeza de introduzir pela primeira vez o som no cinema português.
Depois do estrondoso êxito de bilheteira daquele filme, João Correia tentou novamente a sua sorte, começando a rodar um novo filme baseado no romance Carlota Ângela de Camilo Castelo Branco, que não passou das 2 primeiras cenas. Na realidade, devido a dificuldades financeiras derivadas das despesas da instalação do novo estúdio e do novo laboratório da Portugália Filme, a empresa teve de interromper a produção daquele que seria o seu último filme, embora incompleto, e encerrar no ano de 1912 toda a sua atividade em Lisboa. A Portugália Filme encerrou mais tarde as suas portas devido a dificuldades financeiras, mas entretanto uma nova empresa iria entrar no panorama do cinema português. Deveu-se a sua fundação a Júlio Martins Costa, filho de um comerciante da Baixa Lisboeta, que decidiu iniciar uma carreira na indústria cinematográfica. Comprou o Salão Ideal, que desde 1908 estava a perder muito do seu público, remodelou internamente para oferecer melhores condições de conforto aos espectadores e introduziu algumas melhorias técnicas. Fundou então a Ideal Film. E na próxima apresentação deste live falaremos de Júlio Costa, que também é um dos cineastas com bastante renome nestes primeiros tempos, nos primórdios do cinema em Portugal. E por hoje vou deixar-vos para terem a vossa vida mais livre hoje, porque vai falar o Sr. Presidente da República às 8 da noite, e na próxima vez então teremos este novo cineasta para ser tratado, e depois muitos outros virão. Portanto, penso que com o cinema em Portugal ainda teremos que estudar umas 3 lives, pelo menos. Boa noite a todos e que a pandemia não nos atinja e que se vá embora de Portugal o mais rápido possível. Um abraço.